nós tivemos um deságio e uma economia muito grande, o principal denominador para que a gente pudesse chegar nesse número hoje. Assim que a gente chegou, a gente conseguiu parcelar as dívidas do ICMS que existiam, porque apareceu uma nova aí na semana passada, que a gente está tentando pagar e negociar. A Justiça do Trabalho, nós conseguimos também fazer uma negociação. Vitória paga hoje R$167 mil aos credores da Justiça do Trabalho. A CNRD, da mesma forma, Vitória deve mais de 17 milhões da CNRD, a gente conseguiu um acordo para pagar R$80 mil por mês. Lembrando que quando a gente chegou de lá para cá, a gente pagou 11 milhões de transferban, os principais, ao Boca Juniors, a Universidade Católica, a João Caicedo, a Valver Novo. Tudo isso num esforço muito grande, com dinheiro novo que a gente conseguiu trazer para o clube. Foram muitos patrocinadores que eu quero aqui agradecer a todos. No primeiro ano foram mais de 8 milhões, no segundo ano mais de 10 milhões, dá mais de 19 milhões de recursos que a gente conseguiu botar aqui dentro dos novos patrocinadores para equilibrar as contas. Isso não quer dizer que o Vitória tem dinheiro e está nadando em dinheiro. Isso quer dizer que a gente tem uma gestão séria, uma gestão transparente, uma gestão que prima pelo respeito à camisa do Esporte Clube Vitória, que hoje voltou a ser referência e respeitado no Brasil inteiro. Os jogadores hoje brigam para jogar no Vitória, porque o Vitória paga em dia. No dia que nós assumimos até hoje, nós não atrasamos um único mês de salário, nem de jogador, nem de funcionário, um esforço muito grande. Então essa questão fiscal hoje para a gente, nós resolvemos fazer essa coletiva para mostrar como se muda a realidade do clube de outubro de 21 a exatamente abril de 2023. Tudo isso com um esforço muito grande de uma equipe, do nosso vice-presidente Djalma Abreu, do nosso diretor Tiago Noronha, do nosso diretor Gilson, do nosso diretor Eduardo, do nosso diretor Lideraldo Gomes, financeiro, que tem feito um belo trabalho nessa área financeira, certo? De toda a equipe de apoio dos funcionários do clube que emanaram e que apostaram nessa gestão que nós estamos fazendo, e principalmente da torcida do Esporte Clube Vitória. Esse é um outro capítulo, um capítulo muito interessante. Eu vou entrar nisso, depois vou passar aqui para Rafael Cordeiro. Quando nós assumimos o clube tinha 4.600 sócios, era desacreditado, você tinha uma média de 3.500 pessoas no estádio. A torcida praticamente não estava dando as costas para o clube em função de tudo que aconteceu no clube. Hoje, para a nossa alegria, a nossa média no Campeonato Brasileiro ela é de mais de 20 mil pessoas. Nós temos hoje o maior número da história do clube. O maior número da história do clube eram 12 mil sócios. Hoje a gente está perto de 24 mil sócios, batendo todos os recordes da história do clube em termos de associação. A gente só tem que agradecer a torcida pelo esforço que tem feito, de ter emanado a partir de 2023 e entrar nesse projeto de reconstrução do clube. Então, essas são minhas primeiras palavras, para a disposição de vocês. Vou passar a palavra aqui para o nosso gerente de marketing, Rafael Cordeiro. Ele vai passar os números do feirão e, mais uma vez, agradecer a nossa imensa torcida que apoiou e abraçou a nossa iniciativa. Rafael Cordeiro. Bom dia a todos. Como o membro a gente frisou aqui, foi um trabalho muito grande, um esforço de todos aqui no clube para a gente chegar onde a gente chegou hoje em dia, atingir essa marca histórica. A gente sabe que o nosso primeiro semestre deixou um pouco a desejar no campo esportivo, então a gente buscou fazer toda uma reformulação no setor de marketing e de imagem do clube. E a resposta foi dada no feirão. O feirão foi um evento inovador, a gente teve todo o respaldo do presidente, da Futebol Card, da VP. Foi um projeto em conjunto, duradouro, assim, durou por volta de 4 meses de planejamento, e a gente conseguiu atingir nossa marca desejada. A gente superou a marca dos 20 mil sócios, a gente está hoje em dia com 803 mil sócios ativos no clube, é uma marca histórica. Só lembrando que a gente tem 23.803, porém, esse número pode aumentar em 3.500 sócios. Aproveitar e fazer um apelo aqui para todo mundo. Nós temos 3.500 sócios do clube que estão inadimplentes nesse momento. Se esses 3.500 sócios do clube regularizar, e para esses continua valendo a mesma condição do feirão, os mesmos descontos de 40%,
a gente vai chegar perto da nossa marca principal, que é os 30 mil, entendeu? Então, só para esclarecer, a gente, além dos 23.800 que a gente tem hoje, a gente tem uma lista de 3.500 sócios. Você sabe que pelo estatuto, depois de 90 dias, ele deixa de ser sócio. E para esses 3.500, a gente está ofertando as mesmas condições do feirão, o mesmo desconto de 40%, até dia 13 de maio. 13 de maio, que é o aniversário do clube. Então, até dia 13 de maio, que é o aniversário do clube, todos esses 3.500 sócios que estão inadimplentes podem regularizar a sua vida com o clube no mesmo formato do feirão. Aí a gente chega aos 30 mil que a gente tanto deseja. Não, então é isso. Tivemos alguns números expressivos assim no crescimento de base de sócios. Antes do feirão, esse número representava em torno de 7%. Com o feirão, nós chegamos a 3.330 sócios, ou seja, a gente teve um crescimento de 241% de sócias femininas, e era uma questão que a gente via no estádio, muitas mulheres com a família, mas poucos sócios. Então, esse crescimento de 241% no sócio feminino, a gente criou um plano específico para ela, condições diferenciadas para ela que pudesse aderir também. No sócio Laranjinho, a gente chegou a 426 sócios. Houve um crescimento muito grande na questão do sócio anual. Era uma preocupação que a gente tinha aqui no clube, que o sócio entrava e saía de uma forma em um ritmo muito alto, então a gente tinha um turnover grande de sócios. Hoje em dia, mais de 50% está na base anual e semestral, então vamos manter esse número aí de 23 mil por uma constância maior. Nosso objetivo agora no final do ano é chegar a 30 mil sócios. A gente sabe que a torcida faz toda a diferença, a gente viu isso no ano passado na Série C, então já viu a diferença que tem feito na Série B, então contamos com o apoio do torcedor para se associar cada vez mais e ajudar a gente nesse retorno à Série A. Bom, só para deixar bem claro que isso não foi uma construção feita pelo presidente ou por Rafael sozinho. Nós tivemos muitos parceiros. Para a gente chegar nesse plano de sócio, primeiro a gente fez uma pesquisa detalhada, nós ouvimos os torcedores do Esporte Clube Vitória. Eles disseram o que desejavam de um plano novo de sócio do clube. Depois que a gente concluiu essa pesquisa, nosso amigo Mororó e nosso amigo Éder Miranda sentaram e perderam noites a claros e a fio para adaptar isso que está aí. Aproveitar e agradecer aqui a Éder Miranda e a Mororó. São duas pessoas torcedores do Vitória, são dois abnegados que ajudaram muito a gente gerir e fazer o que está dando sucesso aí. Para não ser aqui, deixar bem claro isso. Após a pesquisa, Éder Mororó, junto com o Rafael e com a equipe, se montou esse plano que se lançou e graças a Deus deu certo. Fábio, boa tarde. Falou-se de 33 milhões de superávit, né? E diante de isso animou bastante o torcedor, né, depois dessa notícia. Eu queria que você explicasse um pouquinho como foi que o Vitória chegou a esse número, haja vista que são muitas as dívidas, você acabou de citar aí dívidas de Transferban, dívidas de CNRD e tantas outras que o Vitória tem nesse momento. Eu queria que você explicasse melhor essa questão do superávit. Não é que o Vitória tenha 33 milhões em caixa, só para explicar. O Vitória devia 230 milhões, 230 alguma coisa, o Vitória hoje deve 200 milhões. Então, você conseguiu abater o valor da dívida do clube. Como você conseguiu abater isso? Você ajustou as contas. O principal número disso foi o PS. Nós devíamos 170 milhões. Conseguimos um desconto de 57 milhões por a gente ter aderido ao PS. Para ter conseguido aderir ao PS não foi fácil, só para explicar. O governo federal fez uma medida provisória durante a pandemia que dava a possibilidade de equipamentos culturais pudessem ter esse tipo de desconto. Nós primeiro conseguimos enquadrar o Vitória e a associação como equipamento cultural. Aderimos, foi aceita a adesão. Tivemos um desconto de 57 milhões. Dos 117 que a gente devia, a gente ficou devendo menos 57 milhões. Parcelamos essa dívida, hoje a gente paga 212 da dívida de 59, que era 117 vezes
pagamos hoje 212 em 180 parcelas. Então, essa foi o maior trunfo. A diminuição da dívida se deu pelo esse abatimento. E a gente não conseguiu endividar mais o clube graças à gestão que nós fizemos de colocar dinheiro novo. Tipo assim, o que a gente gastou durante o ano de 2012, a gente conseguiu pagar com os recursos que nós colocamos aqui. Mesmo sem cota de TV, mesmo na Série C, sem receber nada, só 400 mil, a gente conseguiu fazer esse equilíbrio das contas. O que quer dizer que o ano de 2023 será muito melhor que o ano de 2022. Se o ano de 2022 a gente conseguiu diminuir 33 milhões da nossa dívida, a expectativa é que no ano de 2023 a gente consiga diminuir mais. Por quê? Porque em 23 você tem mais sócios, você não tinha lá em 22. O número dos sócios agora só vai refletir a partir de 23, a gente está falando aqui do balanço de 22. E se você tem mais sócios, você melhora a sua receita. Os patrocínios também melhoraram, porque a gente subiu para a Série B, as cotas são diferentes, certo? A renda é diferente. Então, a expectativa é que a gente tenha em 23 um resultado melhor do que o que a gente teve em 22. Então, só para explicar, o que nós conseguimos foi diminuir a dívida do clube. Certo? A gente não tem dinheiro em conta nem está sobrando, continuando dentro do ajuste, disputando o real, um centavo, fazendo gestão, mas nós diminuímos a dívida. A dívida do Vitória hoje, se você tirar toda a parte de impostos que estão parcelados, que eu considero que não é dívida, sobra 88 milhões. Então, se você me perguntar, se você tirar INSS, FGTS, Justiça do Trabalho, quanto a Vitória deve? 88 milhões. Se o Vitória tivesse 88 milhões, a Vitória pagava toda a sua dívida do clube e ficava com a dívida fiscal parcelada. Uma das menores dívidas, com tudo que foi feito no clube, é uma das menores dívidas dos grandes clubes. Só para dar um exemplo, o balanço do esporte foi... Todos os clubes têm a obrigação de divulgar o balanço nesse exato momento, que a Lei Pelé obriga. Se você pegar o balanço do esporte, estou dando um exemplo, certo? O esporte deve perto de 500 milhões. Se você pagar o balanço do Santa Cruz, estou falando alguns que eu olhei, deve perto de 300 milhões. Então, o Vitória hoje está com a vida ajustada do ponto de vista fiscal. E por que a gente fez isso desde o primeiro dia que a gente entrou? Só para a gente explicar isso aqui. Desculpa, está sendo longo, mas eu preciso explicar. O futebol brasileiro vai mudar a partir desse ano, porque vão acontecer as ligas. Vai acontecer no Brasil o que acontece na Europa, certo? Quem vai comercializar o direito de TV, o direito de publicidade, o direito serão as ligas. Para você ter acesso à liga, você tem que estar com sua vida sanada. Não é simplesmente você assinar uma declaração que quer entrar na Libra. O Vitória assinou essa declaração. Mas a Libra devolveu de lá uma série de requisitos para você se configurar dentro da Libra. Uma das razões é você estar com sua vida ajustada, porque é uma coisa simples. Se fizer uma sociedade, eu, Léo e Marcelo, nós três vamos fazer uma sociedade a partir de hoje. Se Marcelo tiver dívida, na hora que a gente junta a sociedade de três, a dívida de Marcelo passa a ser dos três. Na hora que vai ter um bloqueio contra Marcelo, passa a ser dos três. Então a Libra, que o Vitória pleiteia entrar, você precisa adequar o clube para entrar na Libra. Não é só a vontade do clube, não. Muitos vão ter vontade, mas muitos não vão conseguir porque não vão se adequar. Então, desde o primeiro momento que a gente assumiu o clube, a gente vem fazendo esse saneamento fiscal do clube. Resolvendo o débito com a Receita, resolvendo o débito do INSS, com o FGTS, com a Justiça do Trabalho, com o ICMS. Por quê? Porque a gente já vislumbra a chegada das ligas que vai mudar a realidade do Vitória e de todo mundo que conseguir entrar nela. Fábio, Rafael, bom dia. Eu dei uma olhada no site, Fábio, com relação ao balanço, dei uma olhada por alto, e aí é uma dúvida mesmo que eu tive. Eu não vi, na verdade, no balanço os detalhamentos. Queria que você explicasse um pouquinho o detalhamento de receita, de bilheteria, de sócio, e se tem previsão para esse detalhamento. Nós publicamos mas aí obedecer a lei, né? um relatório parcial, e hoje a gente publicou o relatório total, inclusive com auditoria, com tudo como a lei. Então, a partir de hoje está tudo disponível lá. Fábio e Rafael, primeiramente parabenizar vocês, foi algo realmente histórico, né? E eu gostaria de saber de algum dos dois ou de ambos com relação à acessibilidade do sócio-torcedor ao estádio. Eu vi uma publicação sua, Fábio Mota, no Twitter, falando a respeito de melhorias no estádio, né, atualização de algumas situações. Eu gostaria de ouvir você agora na coletiva com relação a isso e, se quiser, outros temas também. Excelente pergunta. Você vai me dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso aqui. O Barradão, por muito tempo, principalmente nos últimos 5 anos, infelizmente, a gente viveu crises de decessos. Saindo da APAD,
da B para C, não ganhamos nada, certo? Brigamos esse tempo inteiro e a torcida ficou um pouco ausente do estádio. Nós tínhamos médias aqui durante os últimos 5 anos, pega aí no número, você vai ver de 3, 4, 5 mil pessoas. Graças a Deus, mudou, o projeto mudou, a torcida está acreditando, o clube vem sendo reconstruído e desde o ano passado a gente passou a ter médias aqui de 20 mil pessoas no estádio. Médias que há muito tempo a gente não estava acostumado a isso. Então, e a partir daí passam a ter problemas que não são problemas dessa gestão. A questão do banheiro, nós estamos vendo agora, porque agora o estádio voltou a encher. Mas era um problema que quando estava na Série A tinha. Certo? A questão da entrada, que é a outra queixa das pessoas, que é o acesso ao estádio, o acesso às bilheterias, cada dia a gente tenta melhorar, porque a gente vai aumentando a quantidade de público. Então, a acessibilidade do Vitória, eu estava numa discussão ontem, numa reunião mais ampla, inclusive envolvendo a prefeitura nessa discussão. O Vitória, nós temos vários projetos a serem executados para melhorar tudo isso, mas você não consegue fazer isso de uma hora para outra. A questão do banheiro, a obra já começou, a gente espera inclusive no jogo do Atlético de Goiás, já está quase pronta do primeiro banheiro, como o Rafael bem citou aqui, aumentou bastante a quantidade de mulheres no estádio, por isso que a gente está fazendo a ampliação dos banheiros de mulheres nesse exato momento. A gente espera no máximo em 30 dias entregar o primeiro banheiro e começar a reforma do segundo, mas tem outras coisas que precisam ser melhoradas. Por exemplo, a iluminação do estacionamento. É uma outra queixa que os frequentadores têm e com razão. O estacionamento a gente vai trocar toda a iluminação por LED. Fizemos uma reunião ontem, está sendo feito esse levantamento. Vamos ter iluminação toda de LED no estacionamento, ainda nesse primeiro semestre. Nós vamos construir um bar no estacionamento para organizar o estacionamento. Hoje você não tem bar, então hoje você tem uma coisa complicada, aquela questão da garrafa, né? Ela foi modificada pelo Ministério Público, já foi modificada pelo BEP, que é a questão da proibição de garrafa. Então nós vamos ter um bar no estacionamento, certo? Esse bar vai ter banheiro, esse bar vai ter condição de atender, certo? Nós vamos organizar nesse sentido de estacionamento, ou seja, vamos melhorar a iluminação e organizar. Nós temos um estacionamento novo do clube, que as obras já começaram. Isso é uma coisa que impacta muito. Se você parar para analisar a acessibilidade e a mobilidade, ela compromete quando enche o nosso estacionamento. Depois que enche o nosso estacionamento, trava a Mário Segue, ninguém consegue chegar. Então a gente vai ter o dobro de vagas no estacionamento novo na frente do estádio. Já começamos a fazer a delimitação, uma máquina já está lá, certo? E a ideia é que a gente primeiro coloque os carros no novo estacionamento, para depois botar no segundo, vai melhorar bastante. Tudo que eu estou falando aqui não é que vai acontecer, está acontecendo, certo? E um outro problema que é a própria acessibilidade de pessoas com deficiência. A gente está fazendo toda a revisão disso, vendo como é que a gente melhora isso. E temos um grande projeto que é cobrir o Barradão, não escondi de ninguém. É evidente que nós não temos dinheiro para cobrir o Barradão agora. E como é que você vai cobrir o Barradão? Também não escondo de ninguém, as coisas aqui sempre foram claras. Nós estamos negociando name rights para o estádio, que é o nome do estádio. Se a gente conseguir negociar esse name rights, o recurso do name rights será exclusivamente para a gente fazer a cobertura do Barradão. Então essa é uma ideia, estamos conversando, estamos dialogando dentro dessa linha para a gente fazer. São projetos, eu estou aqui no meu 4º mês de mandato, no meu efetivamente, certo? Temos mais aí 2 anos e 6 meses. Desespero para alguns, alegria para outros, mas é o mandato, eu sei disso, certo? E que a gente espera concluir isso nos nossos 3 anos de mandato. Bom dia, Fábio, Donato de Assis, do Arena Rubro Negro. Muitos torcedores vêm se queixando sobre segurança e a gente sabe que isso é uma parceria entre o Esporte Clube Vitória e o BEP, né? E aí tem muitos relatos, inclusive no último jogo, de furtos e roubos, etc. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a perspectiva do torcedor do próximo jogo aqui, com o Atlético Goianiense, sobre a questão de segurança. A Arena Rubro Negro, eu faço questão de responder, até porque é o site de maior oposição a essa gestão. Tá? Será? Sim. Vamos lá. Os problemas que o Arena Rubro Negro diz do Lubro, parece que todos aconteceram nessa gestão. Parece que depois de mim, o banheiro não funciona, a iluminação não funciona, não tem segurança. Como eu sou frequentador assim de Lei do Arana, eu vou responder com bem calma. Tá? Segurança pública, certo? Segurança pública,
é uma questão de Estado. Quem diz isso não sou eu, é a Constituição Federal do Brasil, que diz que é competência do governo do Estado da Bahia prover segurança pública para os seus munícipes. O Vitória não pode fazer segurança pública. O Vitória, no máximo, pode fazer ação dentro do barracão. Nós contratamos uma empresa de segurança credenciada pela Polícia Federal que faz a segurança dentro do barracão. Fora do estádio, a competência da Polícia Militar. Nós não podemos fazer isso. Inclusive, tem uma taxa chamada fundo de entrega, alguma coisa assim, nos grandes eventos. E quem organiza os grandes eventos, não é o caso só do Vitória, quando você tem um grande show, quando você tem alguma coisa, você destina aquele recurso para a Polícia Militar, para que isso seja feito em segurança pública. Então, a gente tem uma excelente relação com o BEP. Agradecemos tudo que o BEP faz pelo Vitória, é uma relação muito ótima, certo? Mas não depende do Vitória. O Vitória tem feito, da mesma forma como o Vitória conversa com a Prefeitura pela questão do transporte, no último jogo, da mesma forma como conversa com o Estado pela questão do metrô, a gente conversa com o BEP. Mas a segurança pública não é dever do Vitória, fora do Estado. Dentro do Estado, o Vitória procura fazer a sua parte. Uma das coisas que foi levantada para a gente, isso tem uma coisa de deficiência da iluminação na nossa área do estacionamento. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Vamos melhorar a iluminação do estacionamento para ajudar. Mas é uma questão de segurança pública. O Vitória não pode responder. Muito boa tarde. Deixa eu ver se não tem mais aqui. Eu quero responder tudo assim. Bora. Então venha. Vai lá, bora lá. Gostei da atenção. Todas deles, todas. Gostei da atenção, muito obrigado, presidente. A gente ouviu recentemente, e foi um debate comum dentro da bolha do Vitória, principalmente no Twitter, sobre o alambrado. A gente sabe que culturalmente o torcedor do Vitória comemora e apoia o time subindo o alambrado, mas isso provavelmente pode causar algum tipo de danificação, principalmente as leoas que ficam naquela parte e a imprensa também. Agradecer até a Reinaldo Oliveira, que não está aqui, que me mandou um vídeo, inclusive do alambrado, que nos ajudou bastante. A gente já mandou para a nossa diretoria de patrimônio, certo? Para fazer um laudo. A gente está fazendo um laudo para ver quais são as condições do alambrado nesse exato momento. A gente tem que fazer um apelo à torcida do Vitória para não subir ali, porque se além do alambrado cair e causar danos irreparáveis à vida das pessoas, isso pode dar interdição do estacionamento do estádio. Qual era o grande ideal daquilo? Era substituir o alambrado por o acrílico, só que isso custa muito caro e a gente não tem essa grana. Com fé em Jesus a gente vai subir, vai mudar de patamar e a gente vai fazer isso, tá? Mas a questão do alambrado é muito preocupante. A primeira coisa que a gente está fazendo, a gente vai ter isso antes do jogo do Atlético, é um laudo de como está aquele alambrado, qual a segurança dele alambrado. E o segundo, a gente fazer uma campanha com a nossa torcida, pedir para que não se suba, até porque ali não é lugar de subir. Bora, você tem mais aí. Todo dia você vai parar no seu site, faça todas. Dá o microfone aí. Agora eu acho que é comum aqui para todos que estão saber mais informações da nova patrocinadora de bebidas, né? A gente tem interesse em saber. Agradecer o Arena Rubro Negro. Até porque se não tivesse oposição, não tinha gestão. O trabalho que você faz é imprescindível. Não estou aqui criticando, né? É imprescindível, isso nos ajuda até a gerir. A minha primeira fala não foi pejorativa, foi só para dizer isso. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. E a gente vai ter uma coletiva aqui, uma coisa comum, todo mundo sabe, nosso contrato com a cervejaria anterior, ela venceu. Aproveito o momento para agradecer muito a ela. Ela chegou aqui no momento que a gente estava na Série C, nos piores momentos do clube, acreditou no clube, subiu junto com a gente para a Série B. Certo? Nós queríamos muito dar sequência a essa parceria, mas você sabe que quando a gente tem um contrato, ele depende da vontade das partes. Uma parte só não consegue dar sequência. Os dois precisam dar sequência. Infelizmente, o contrato venceu e nós podemos dizer nesse exato momento que nós não renovamos porque não teve uma simbiose, não teve uma continuidade do contrato. Então, antes do jogo do Atlético, nós vamos fazer uma coletiva aqui especificamente com a nova patrocinadora do clube nessa área e aí a gente vai colocar os detalhes. Uma coisa que eu posso adiantar é que uma das exigências do Vitória para a nova patrocinadora cerveja é que ela custeasse e bancasse a estrutura do estacionamento. E ela vai fazendo lá. O bar que vai ser feito no estacionamento vai ser feito pela nova patrocinadora. Além dela pagar o contrato que ela vai pagar ao clube, ela é responsável só de ativação
esse número eu posso dar, mais de 300 mil reais, que envolve a construção do bar, melhoria do estacionamento e outras ativações que nós vamos ter no Barradão, como toldos para campo sintético, toldos para, são várias melhorias. Então, promoção de sócio-torcedor e por aí vai. Eu não vou furar aqui a entrevista do cara para não ficar fraco, né, Rafael? Mas isso eu posso adiantar para vocês. Bom dia, Fábio. Bom dia, Rafael. Primeiro perguntar para o Rafael. Rafael, a maior dificuldade do Vitória sempre foi a manutenção do número de associados. Como é que vocês estão explicando isso no departamento do marketing? Como manter o associado do Vitória no plano do Somar Vitória? Bom dia. Como eu falei anteriormente, a gente sabia disso, de fato é uma boa pergunta, mas o feirão também veio com essa intenção, da gente atrelar planos ao semestral e ao anual. E como eu falei para você, a gente teve um crescimento aí enorme. Antes do feirão, a gente tinha 1.900 sócios anuais. Após o feirão, nós temos 14.500 só no anual. No semestral, a gente tem 4.000. Então, bem mais da metade do plano de sócio hoje em dia se configura no plano anual e semestral. Ou seja, a gente tem pelo menos 6 meses com esse número garantido e promovendo novas ações para renovações antecipadas e novos sócios entrarem no plano anual e semestral. Fábio, você falou rapidamente aí sobre a Liga, e a gente vê a discussão nacional aí, Palmeiras, Flamengo, dificultando essa negociação. Para você, como presidente do Vitória, como você tem avaliado essa questão? Não tem dificultar a negociação, certo? Os clubes da Libra estão bem unidos, no que diz respeito à Liga. O que existe é um movimento, você tem uma liga única. Do outro lado você tem a liga do futebol forte e o futebol forte. Os clubes que estão no futebol forte listaram uma série de requisitos para você transformar isso numa liga única. Um dos quais desses requisitos envolve diretamente Flamengo e Corinthians, certo? Que seria a questão deles, hoje eles têm o poder de veto, certo? E que a gente está discutindo isso, mas a divisão de renda já se chegou a um consenso, a divisão, os métodos para chegar aos números já chegou a um consenso. O que existe é um movimento muito forte no intuito de você, ao invés de ter duas ligas, você ter uma única. Mas eu acho que isso vai superar. Independente disso, a Libra ela está organizada para viver e sobreviver se tiver que ir às duas. Cláudio. Presidente, bom dia. Bruno Krause, Bahia Notícias, Rádio Salvador FM. Acho que essa pergunta serve tanto para o senhor quanto para o Rafael. Alguns sócios, eles têm reclamado que não estão conseguindo o cartão físico nas lojas e outros reclamam que quando vem com o cartão virtual não estão conseguindo desconto na bebida. O que vocês têm feito para resolver essa questão? Boa pergunta, Bruno. Durante o feirão, a gente conseguiu entregar mais de 10 mil carteiras físicas. Nós já fizemos esse pedido de reposição e vamos começar as entregas das carteiras físicas no dia de hoje, quinta-feira, nos nossos pontos de atendimento. Vamos fazer um comunicado nas nossas redes sociais para que o torcedor possa fazer essa busca da carteira. E em relação ao cashless, seria a compra da bebida no cartão físico, ele já está em ativação aqui no Barradão. Então, era um pedido também da torcida de voltar a essa modalidade, uma facilidade maior na compra da bebida. Então, hoje o torcedor que vem com sua carteira física pode fazer a ativação da carteira dentro do estádio, recarregar e fazer a compra direto no bar com sua carteira Somar Vitória. Rafael, eu gostaria de saber com relação aos uniformes dessa temporada, né? A gente já teve aí o lançamento do número 1, como é que está o andamento dos demais, das novidades aí, por favor? Pronto, boa pergunta, Anderson. A gente tem planejado o nosso uniforme número 2, ele está programado para ser lançado logo no final do mês, na primeira semana do mês que vem. Vamos ter esse lançamento do uniforme 2 e ao longo do ano teremos o uniforme 3 também. Exatamente. Na primeira semana de junho o número 2 e em meados de agosto vai ser lançado o uniforme 3. É um uniforme muito bonito, traz referências
uniformes anteriores do clube, então o torcedor pode ficar feliz aí que vai ser um grande lançamento. Fábio, com relação ao bar do estacionamento, muitos torcedores estão perguntando aqui se isso teria alguma influência, por exemplo, com relação à galera que vende a cerveja ao redor do estacionamento e também se os torcedores ainda poderão levar o cooler para beber e tudo mais. Se alguma regra vai mudar depois do bar. Bom, eu vou falar pouco nesse assunto, que a gente vai ter um coletivo, mas a gente vai ter uma reunião com os ambulantes ao redor para explicar isso. Ninguém está querendo aqui tirar o ganha-pão de ninguém, pelo contrário, você está tentando organizar o bar aqui, certo? Não tem dificuldade, não vai mudar nada do que está acontecendo, só vai organizar. E como a gente vai ter uma marca de cerveja específica, a marca de cerveja vai organizar para que seja vendido o produto dela. Por isso que a gente vai conversar, tanto com as pessoas que frequentam o estacionamento, como com as pessoas que vendem ao redor do estacionamento. A cervejaria, inclusive, vai dar kits a todos. Padronizar, vamos organizar o bar. A ideia é essa. Daqui a pouco eu vou furar a entrevista da coletiva. Vem, Arena, não é não? Rapaz, agora é uma. Vamos lá. Você já falou aí da Libra, mas a Libra é um assunto que vive pautado na mente do torcedor, porque o torcedor quer ver as melhorias acontecendo, né? Falando de uma forma mais prática, né? Se tem alguma previsão de que o Vitória na Libra vai ser concretizado com relação ao tempo e com relação aos recursos também, quando é que esses recursos podem chegar? Aproveitando, já perguntando para a Rafa também, com relação ao feirão. Né? O feirão acabou agora no dia 30, vai ser prorrogado aí para os inadimplentes, mas existe a possibilidade, eu vi muitos torcedores falando, final de mês, a gente está sem receber dinheiro, existe essa possibilidade de prorrogar até o aniversário, por exemplo? Bom, a Libra, para deixar claro para o torcedor aí que está nos vendo nesse exato momento, a Libra vem para sanar as dívidas do clube. Como eu falei no início da fala aqui, o dinheiro ele vem carimbado. Vou dar um exemplo aqui. Vitória deve em torno de 56 milhões entre dívidas trabalhistas e dívidas cíveis. O Vitória vai lá negociar com seus credores, recebe o dinheiro e paga. Vitória deve, 10 milhões ao Banco Central. Deve mesmo. Olha, transações anteriores aí, o Vitória tem uma dívida de 10 milhões ao Banco Central. Inclusive é pauta da reunião do Conselho próxima, onde a gente está colocando isso no Conselho e mostrando a importância que tem da gente negociar essa dívida, porque hoje, com todo o esforço que a gente fez, nós conseguimos tirar todas as certidões, conseguimos sair do cadinho de um monte de coisa, mas não conseguimos sair, só vamos conseguir sair do cadinho quando a gente negociar com o Banco Central. Isso implica, desculpa só para explicar, isso implica, por exemplo, existem os programas de incentivos culturais, tanto federal, estadual como municipal. A Vitória fez projetos para buscar recursos em Brasília para o basquete, para a divisão de base, para o futebol feminino. Os projetos estão prontos, acabados, a gente não conseguiu dar entrada ainda pelo fato da gente estar no cadinho em função dessa dívida, que eu acho que é de 20 a 30 anos atrás do Banco Central. Então a gente precisa negociar com o Banco Central. Por isso que a gente mandou essa pauta para o Conselho, primeiro tomar consciência disso tudo, para não achar que o Conselho Diretor está fazendo tudo sozinho, e para a gente poder sair do cadinho. Então, o dinheiro da Libra, ela vem no primeiro momento para sanar as dívidas, que já é muita coisa. Quando você deixa de pagar parcelamento, você já melhora a vida do clube. E se sobrar no segundo, para investimento do clube. Como é que vai estar o processo da Libra? O presidente apenas assina uma carta dizendo que tem interesse em entrar. A Libra examina os documentos do clube e dá o ok. Vem para o conselho deliberativo, tem uma AGE, precisa ser aprovado pelo sócio do clube, a inclusão do Vitória na Libra, certo? É um processo semelhante a como é um processo do ANSAF, porque é um contrato de 50 anos. Você vai estar naquela liga por 50 anos. Para dar um número, hoje a Libra tem um sócio, é um fundo árabe. Esse fundo árabe aportou na Libra 5 bilhões por 20%. Se você fizer uma conta, 20% corresponde a 20 milhões, então o valor da Libra seria 25 milhões, certo? Que é o número do grupo. Esses primeiros 5 bilhões serão distribuídos de acordo com o tamanho e os critérios de cada um, a partir do momento que ela for efetivada. Para ela ser efetivada, a gente vai assinar os contratos agora até
30 de maio, no início de junho. Depois disso, deu o processo de cada clube, para Conselho Deliberativo, aprovação. Depois de tudo aprovado, a gente começa a receber os recursos para, inicialmente, pagar as dívidas. Bom. Presidente, uma pergunta. Só um minutinho para responder uma em questão da extensão do feirão. Não, a gente encerrou o feirão de fato e não vamos estender, não. Presidente, falar um pouquinho sobre o futebol. Só para complementar, o feirão, na verdade, a gente deu um desconto muito grande de 40%. Financeiramente, pesa muito. O grande objetivo do feirão é você ter o que a gente conseguiu, ter a torcida do nosso lado e ter o sócio. Mas economicamente não foi um grande objetivo. Só para explicar. Então, se você ficar com isso por muito tempo prorrogando, não faz sentido. Só para explicar isso. Falar um pouco sobre futebol, presidente. Antes do início da Série B, o senhor falou que iria investir na segunda janela e avaliar as reforços e investir principalmente no caso de a renovação com o Rodrigo Andrade não acontecer. Em que pé estão as conversas com o Rodrigo e qual a avaliação que você faz dos reforços até então? Sempre disse aqui que nós teríamos dois times. Um time para o primeiro trimestre, que no futebol foi um desastre, nós não esperávamos aquilo, e um time para o segundo semestre. Cumpriu o que eu disse, esse time é um outro time, um time balizado e mais forte do que o primeiro semestre, a competição é mais forte. Continuo dizendo, ontem nós tivemos uma reunião, a diretoria com o Léo Pondé, com o diretor de futebol, com o Ítalo, e nós temos essa compreensão. Para a próxima janela, nós entendemos que a gente precisa trazer mais 3 jogadores. E nesse exato momento, desde o dia que fechou a primeira até hoje, a gente está monitorando esses jogadores. Rodrigo Andrade, a gente tem conversado sempre. Eu podia até me estressar com o Marcelo, porque ele faz essa pergunta todo dia na vida. Mas ele é gente boa. Aí a gente tem conversado com o Rodrigo Andrade. Qual é a vontade de Rodrigo Andrade? Se você perguntar, a vontade dele é ficar aqui. Ele tem um empresário, ele tem um contrato. Ele nunca disse nem para mim, não sei se disse para vocês, se assinou qualquer outro pré-contrato, a gente não descobriu se ele tem. Mas eu acho que a gente só vai saber isso quando concluir. Quando concluir o contrato dele? Em julho. Em julho a gente vai saber. Já fizemos uma proposta, já conversamos com ele. Não temos o que fazer agora. Mesmo essa ansiedade toda é a mesma que eu fico como torcedor também. Só podemos saber em julho. Se o Rodrigo Andrade não ficar, a gente espera que fique. Estamos pedindo todo o esforço possível para que ele fique. A gente está monitorando o 8, como a gente está monitorando o 5, como a gente está monitorando o 10, como a gente está monitorando o 9. Presidente, bom dia. Que é um pouco esse cara. Então, às vezes você sai do céu para o inferno em 90 minutos e volta para o inferno em 90 minutos. É uma coisa muito passional, que envolve muita paixão. Então, eu estou com meus pés no chão, nós não ganhamos nada, está ótimo, estamos com 100%, ganhamos 3 partidas, mas nós temos o nosso planejamento de chegar lá a 60 pontos para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é o nosso principal objetivo. Estamos muito felizes, mas não quer dizer que está tudo certo. Nós conversando, discutindo, debatendo. Nós precisamos sim, está claro que a gente precisa mais de 3 ou 4 jogadores. Não deu tempo a gente fazer porque a janela fechou. Estamos monitorando. Certo? A ideia é você trazer aí uns 5, 10, 9 ou mais de beirada. E a gente está analisando daqui até o começo de julho para ver quais seriam as posições certas mesmo. A gente entende que a gente acertou em algumas posições. Certo? Não vou citar nome aqui, mas posso dizer para a torcida rubro-negra que todo dia me pergunta, caso de cada um dos que a gente fez. Zé Hugo é um jogador emprestado pelo Azuis, que o Vitória tem a prioridade tanto para comprar como para renovar. Inclusive, no contrato de Zé Hugo, tem uma cláusula que diz que se o Vitória pagar uma determinada quantia, ele fica mais um ano no Vitória. Marcelo veio para o Vitória, é jogador do Vitória, certo? Nós adquirimos o Marcelo e nós temos a opção automática de fazer a renovação de mais um ano. Mateuzinho, nós compramos 70% do passe de Mateuzinho, certo? Wagner é um jogador também que está... Avisa aqui que eu estou Wagner também é um jogador que está preso ao clube hoje, que a gente tem a prioridade de renovar. Só para explicar algumas das perguntas que ficam me fazendo todo dia. Então, e a ideia é essa, trazer mais 3 ou 4. Rafa, bom dia, presidente. Primeiro, parabenizar por conta do feirão, né? O sócio entendeu a necessidade, abraçou a causa e a ação realizada ali naquele espaço no Jogo Paralelo foi muito elogiada pelos sócios. Eu queria saber se aquela loja, que vocês chamavam de loja, acho que móvel, não sei, vai ser mantida? Muito obrigado pelo conhecimento. Claro,
A loja vai continuar no Shopping Paralela, tá? A gente vai fazer algumas alterações no layout da loja, ou seja, para esse primeiro momento a gente precisava de um atendimento muito grande ao sócio por conta da demanda. A gente teve momentos de loja cheia quase todos os dias lá, foi bastante produtivo, mas a gente entende agora que a gente consegue reduzir um pouco o atendimento. Vamos ter 4 atendentes durante o dia na loja Paralela, mas teremos também aumentar a demanda de produtos da Volt, que foi um grande parceiro da gente durante todo o verão. A gente fez o lançamento da camisa Fã, a gente fez o lançamento da camisa número 1, que foi um sucesso de vendas aqui no Barradão e lá também. E vamos também ter uma loja própria de produtos licenciados. Então, a novidade que a gente está trazendo para gerar nova receita para o clube. Essa questão de licenciados é bom explicar para o torcedor. Desde quando a gente chegou, a gente vem inovando e buscar dinheiro novo. Primeiro a gente lançou várias coisas, desde estacionamento. Então, quando nós chegamos no clube, o clube tinha apenas 5 contratos de licenciamento. Para vocês entenderem o que é licenciamento, por exemplo, uma caneta com a marca do Vitória tem que estar licenciada para o clube receber alguma coisa. Nós estava completamente abandonado. Nós trouxemos Bruno de volta para o clube. Bruno hoje é o responsável. Hoje a gente tem mais de 20 contratos de licenciamento. Tem licenciamento de batata frita, de caderno, de adesivo, de caneta, de capa de chuva e tal. Já nesse jogo agora, no último jogo agora que nós ganhamos do Londrina, vocês devem ter visto, nós abrimos a nossa lojinha do Vitória, em frente ao Lounge ali, que é a loja do Vitória, e ali a gente está vendendo nossos produtos licenciados pelo clube. Então, se o torcedor rubro-negro quiser comprar alguma coisa com a marca do Vitória, compra um produto licenciado, que o Vitória passa a ter participação nisso, certo? E nós hoje temos mais de 20 contratos de licenciamento, estamos fechando mais uns 10. Então, nós primeiros abrimos ali. E essa loja do Paralela, além de vender as camisas da Volt, que é uma outra parceira que a gente sempre agradece, vai vender os nossos produtos licenciados lá também. Então, lá você vai encontrar o caderno com a marca do Vitória, a caneta com a marca do Vitória, a capa de chuva com a marca do Vitória, e será também uma loja que vai atender o sócio-torcedor. A gente tem um ponto do sócio-torcedor lá no KPM, que vai continuar ativo. Temos e vamos ter agora um ponto para atender o sócio-torcedor no Shopping Paralela. E além disso, a gente vai ter os nossos produtos vendendo. Presidente, o senhor falou aí sobre estacionamento, sobre as melhorias que podem vir. Esse novo estacionamento, a área em frente à loja aqui do Barradão, queria que o senhor explicasse a nossa torcida, o que é que já tem aí adiantado, o que é que já vai ser feito. A gente está começando a fazer a limpeza da área da terraplanagem. Depois disso, a gente vai botar um asfalto fresado. Os postes já estão para a gente fazer a iluminação. A ideia, no máximo de 60 dias, ele já está operando, é um estacionamento maior do que o nosso atual, que vai ter mais carros, inclusive. No primeiro momento, a gente está fazendo uma cerca, não vai dar para fazer o mundo todo. Estamos colocando primeiro a infraestrutura para ele funcionar de forma adequada. Presidente, voltando um pouquinho ao assunto do futebol, o elenco do Vitória está um pouquinho inchado, né? Eu não acho, não. Para ganhar campeonato tem que ter elenco, senão... Como é que você pensa em administrar, junto com a comissão técnica, esse elenco hoje do Vitória? De futebol, o Léo Condé fala bem nisso, a gente discute muito com ele. Mas bote a coisa na sua cabeça. Para ganhar campeonato, para classificar, você tem que ter um grande elenco. Certo? Vou dar um exemplo simples aqui, não é nem do Vitória. O Criciúma tem uma campanha igual ao Vitória, certo? Veja que o Criciúma jogou contra o Londrina, são os 3 principais jogadores dele que contundiu e não teve quem substituir. Se empatou com o Londrina e quase perde o jogo. Certo? Aí eu posso dar outros exemplos de o que está acontecendo nesse exato momento. A gente não sabe se o Ramalho vai jogar, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. Certo? Não sabe. Não sabe, porque ele sentiu, para não recuperar. Está fora. Então ele está fora do jogo. A gente tem o Helder. Não é? Se não tivesse o Helder, quem a gente tinha? Teria o Trevor. Então, e por aí vai. Giovanni Augusto sentiu outro dia. Se a gente não tivesse elenco grande, a gente não teria a substituição de Giovanni Augusto. Fumaça, que começou treinando sendo o nosso 5, sentiu. A gente teve que ter. Então, eu não considero primeiro que o elenco está inchado. Eu acho que a gente tem peças de reposição muitas. Agora, se você me perguntar,
Como é que se administra? Você tem um planejamento ainda de diminuir o elenco? Temos, até porque para a gente trazer os 3 ou 4, a gente vai precisar tirar o mesmo número desse elenco que aí estava. Por isso que a gente está fazendo essa variação da agora até a janela, para saber com quem a gente pode contar e quem a gente não pode contar para fazer a substituição dele. Fábio, falando agora da questão financeira, muita gente pergunta sempre isso, acho que não pode faltar. Vamos lá. O dinheiro da Globo do ano passado da Série C estava na Justiça, né? Não recebeu, não recebeu ainda. Não recebeu. Não, ainda vamos receber. O Jacoval recebeu. Esse ano já entrou também a cota da Série B, a parcela. Esse ano a gente recebeu uma cota da Série B. Na Série B não, a gente recebeu de publicidade. 1.200.000 alguma coisa por dia que a gente recebeu até então. Da cota da TV mesmo ainda não? Da TV não, da TV deve ser 30. Não posso nem falar os valores aqui, tempo E sobre os 2 Davids, né, que a galera sempre pergunta. Dois o quê? Os 2 Davids, o do Metalist e o que está na Justiça com o Cruzeiro. Nada andou. Essa é uma pergunta que eu respondo toda vez da minha vida. Não tem novidade, não vai ter. O David do Cruzeiro, pela 10ª vez, o Vitória entrou com tudo, o Cruzeiro pediu RJ. Quando o RJ vai com o juiz para evento, e que você está lá, o Vitória é credor que um dia vai receber. O outro David, na situação até pior, porque a guerra não acabou até hoje, o metalista que está lá argumentando questão de humanidade, que o CT foi bombardeado, paraná. Então, é pior, Vitória. Eu acho difícil isso sair tão rápido assim. Presidente, a gente sabe que a data mais importante para o torcedor do clube é o aniversário. A gente tem o 13 de maio que está vindo aí. Tem algum tipo de comemoração planejada, algum tipo de evento que possa unir os torcedores em prol desse mais um ano de aniversário do clube? Primeiro eu vou dar a notícia aqui, Arena Rubro Negro. Qual que é a notícia boa? Nós vamos fazer a Copa 13 de maio dos sócios, certo? Isso é a notícia que a gente precisa dar aqui. O Rafael está organizando isso, certo? A ideia era fazer agora, não vamos fazer agora, porque os nossos campos estão concluindo a reforma. Nós vamos começar uma reforma agora no nosso campo de sintético. Essa reforma deve durar cerca de uns 30 dias para concluir a reforma do campo sintético. Então, no segundo semestre, a gente vai fazer a Copa 13 de maio para os sócios. Você que joga bola, que é sócio, se prepare para iniciar e começar a montar seus times aí. Já pode ir montando os times, que a gente vai abrir para inscrição no máximo em 30 dias. Feminino e masculino? No primeiro momento, masculino, certo? Mas a ideia é fazer feminino também, mas não dá para organizar tudo. Bom, a gente, para o aniversário dia 13 de maio do clube, a gente estava planejando fazer um jogo festivo com o time de vice-campeão brasileiro contra o time vice-campeão da Copa do Brasil. Porém, caiu uma sexta e a gente tem jogo sábado aqui, certo? Então isso meio que inviabilizou um pouco, porque tem aquela história de ter treino, aí você acaba abrindo. Em resumo, a gente ainda não está fechado se a gente vai fazer esse amistoso. E a ideia é o 13 de maio, me ajude aí. A gente vai fazer a apresentação da diretoria de base, que vão apresentar todas as categorias de base do clube, com jogos festivos. Vamos apresentar todo o andamento que o clube teve desde o início da gestão até agora para os torcedores e conselheiros do clube. E a partir daí a gente vai fazer também o lançamento da Copa 13 de maio, que a gente está só ajustando a questão de datas, mas que vai acontecer no segundo semestre. Uma coisa que chamou muita atenção do torcedor nesse último ano. A Copa 13 de maio é para sócio. Ficou claro aqui, né? O sócio dos clubes. Uma coisa que chamou muita atenção do torcedor nesse último jogo contra o Londrina, algo que a gente já não via há muito tempo, né? O estádio quase completamente lotado e uma abertura do jogo, né? Que assim, muita gente se emocionou bastante com relação a isso. Queria que vocês falassem sobre essa ideia e se tem perspectiva de realizar esse mesmo tipo de abertura em outros jogos. Sim, a ideia é fazer isso. Isso era uma demanda de muito tempo das imagens, aproveitar para registrar isso aqui. Que pedia muito isso, a gente sempre teve dificuldade financeira, a gente não podia fazer isso na Série C. Dessa vez agora a gente encontrou um parceiro que faz permuta com a gente, só para explicar, para ele dizer que achar que o Vitória está gastando dinheiro em fogos, a gente não tem dinheiro, a verdade é essa, certo? A gente, um parceiro faz permuta, assim como eu tenho um parceiro ali que faz permuta, está me olhando ali, ó,
todo, o Fábio ali, ó, que ele faz manutenção dos ar-condicionados do clube todo ali, um torcedor fervoroso que não cobra nada ao clube, é assim que a gente vive. Nós encontramos um parceiro que faz permuta de focos, certo? Organizamos aquilo ali. E a ideia é a gente fazer isso em todos os jogos aqui dentro do Barradão, e Rafael vai ter novas surpresas aí. A gente pretende aí no intervalo fazer um talk show, tocar música, trazer sócio torcedor. Cada jogo a gente vai ter uma novidade. Vamos encerrar a entrevista com o presidente, porque ele tem que almoçar e viajar daqui a pouco para Ribeirão Preto para trazer mais 3 pontos. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Encerramos aqui mais uma entrevista com o presidente Fábio Mota. E aí, manda um abraço aqui para o Arena, Fábio. Primeiro dizer, ó, eu gosto do Arena, leio o Arena todo dia, certo? Agora o Arena precisa mostrar os pontos positivos que está acontecendo no clube. Vou sugerir o Arena, quem sou eu para fazer uma pauta, para mostrar como era o clube antes de outubro de 21 e como está o clube hoje. Temos muito problema, reconhecemos, mas estamos enfrentando 1 a 1 e resolvendo. Abraço, galera. Valeu, 3 pontos contra o Botafogo. É isso.